Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé. O tema que nós estamos subornados nesta noite é calculando o preço. E para isso eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo de número 25, está escrito: uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-lo? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. O qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissórios e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar tudo quanto possuir, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um registro que o autor Lucas registra correlacionado à questão do ensinamento de Cristo Jesus. Há uma multidão que seguia ao Senhor. Jesus, voltando-se para elas, passa a ensinar por meio de parábola. Uma parábola tem o objetivo de transmitir princípios morais, princípios espirituais e princípios éticos para a vida de todos os seres humanos, diferentemente da mitologia que se utiliza de árvores falantes e também de animais que falam, para narrar alguma situação que eles estão querendo transmitir. A parábola se utiliza de história verídica, mas também criada com este propósito de transmitir princípios morais, éticos e princípios espirituais. E quando nós nos reportamos propriamente para o texto, nós vemos que a tônica do texto é a renúncia. E Jesus aqui ensina a multidão que estava aqui diante dele que elas não deveriam amar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e filhas, em primeiro lugar, se eles quisessem ser discípulos dele. E também Jesus usa aqui a questão que, para ser discípulo dele, nós precisamos tomar a nossa cruz. Isto fala propriamente de renúncia, de morrer para si de forma figurada, para poder viver a vida de Deus. Morrer para os prazeres deste mundo, para as coisas deste mundo que são contrárias à vontade de Deus, para poder se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Jesus usa aqui a figura de uma construção para dizer que qual daqueles que estava ali diante dele, antes de começar uma construção de uma torre, não se sentaria primeiro para calcular se iria conseguir terminá-la. Porque se caso eles não terminassem, eles se tornaria opróbrio, se tornaria motivo de chacota e de vergonha. Então, Jesus usa a figura também de um rei que, antes de entrar em uma guerra com outro rei, se senta e calcula se ele poderia ir de encontro contra outro rei que vem contra ele com 20.000. Se ele poderia ir contra este rei que vinha com 20.000 soldados, se ele poderia enfrentá-lo com 10.000. E Jesus diz, antes ele vai e propõe a paz àquele que está vindo com 20.000 soldados contra ele.
E Jesus conclui a parábola dizendo: assim, todo aquele dentre vós que não renunciar tudo quanto possuir, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a túnica aqui da parábola é ensinar a renúncia, que todo aquele que quer seguir a Cristo, quer se tornar um discípulo do Senhor Jesus, precisa entender que ele precisa renunciar à sua vida de pecaminosidade, à sua vida de alienação, que é contrário aos princípios que regem o reino de Deus. E Jesus, ele ensina categoricamente, Jesus ensina plenamente, intrinsecamente, este axioma, esta verdade que precisa ser enfatizada, que precisa ser levada em consideração na vida de todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo. Porque Jesus diz: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, a renúncia é fundamental, é crucial para quem quer se tornar um discípulo de Cristo, para quem deseja ser um discípulo de Jesus, porque não podemos ser discípulo de Cristo e ao mesmo tempo amar o mundo, ao mesmo tempo amar as coisas deste mundo. Nós precisamos, para ser um discípulo de Cristo, renunciar a todas essas coisas que são contrárias à vontade de Deus, para poder viver a vida de Deus na nossa vida. Amém? Então Jesus diz que nós não podemos amar pai e mãe, irmãos, irmãs, filhos e irmãos mais do que a Ele. Porque se em fazer assim, nós não podemos ser um discípulo de Cristo. E aqui Jesus não está falando em que eu e você não podemos amar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossas irmãs e filhos e filhas. Ele não está dizendo que você não pode amar estas pessoas. Jesus está dizendo que nós não podemos pegar estas pessoas e dar a ela o lugar de primazia em nosso coração. Porque se nós fizermos assim, nós não poderemos ser um discípulo dele. Porque ser discípulo de Cristo significa também que nós precisamos priorizar a presença dele, priorizar Cristo em nosso coração, dando a ele o primeiro lugar. Porque a proposta desta parábola é isto: dar a Deus o lugar de primazia. Nós não podemos e nem devemos permitir que as coisas desta vida, que pessoas tomem este lugar que é de Deus. Mas nós, amando a Deus em primeiro lugar, nós podemos honrar os nossos pais, honrar os nossos irmãos, irmãs, filhos e filhas e esposas. Mas levando em consideração que nós não podemos e nem devemos dar o primeiro lugar em nosso coração para estas pessoas. Porque se nós fizermos assim, nós não estaremos sendo em nosso coração discípulos, um discípulo autêntico de Cristo. Porque Jesus disse que se fizer isto, não podemos ser um discípulo dele. E que não leva a sua cruz também não pode ser um discípulo de Cristo. Então, antes de querer ser um discípulo de Cristo, nós precisamos parar, sentar e calcular o preço. E aqui eu quero já destacar o primeiro ponto: calculando o preço de ser um discípulo de Cristo. Porque muitas das vezes nós somos levados por um momento, porque ouvimos uma mensagem e um convite e um apelo, nós logo levantamos a mão e aceitamos a Cristo, sem nem levar em consideração este princípio de calcular o preço de ser um discípulo do Senhor Jesus. Ser um discípulo de Cristo significa morrer para si mesmo, no sentido figurado, no sentido que você precisa morrer para os prazeres desta vida, morrer para tudo aquilo que compete, que concorre com a presença de Deus, com a nossa obediência a Deus. Então nós precisamos, antes de levantar a mão, nós precisamos sentar e calcular o preço. Calcular
as consequências de ser um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo requererá de nós renúncia, requererá de nós um posicionamento de abrir mão de tudo aquilo que concorre com Deus, que vem para tomar o lugar de Deus no nosso coração. Então nós precisamos calcular para que nós não tenhamos um posicionamento de levantar nossa mão, aceitar Cristo e, como este construtor que não conseguiu concluir a construção, assim também aconteça na nossa vida. Nós, em ter um início na presença de Deus, a aceitar Jesus, porém, quando vermos que não é bem como a gente estava pensando, no sentido que nós precisamos ter um posicionamento de renúncia e nós não temos como viver uma vida a ver navio, fora, longe da vontade de Deus, nós abandonar o caminho da fé e voltar a viver como nós vivíamos antes de aceitar Jesus. E com isto, como o construtor, se tornar motivo de opróbrio, de vergonha. Nós precisamos calcular o preço para que nós tenhamos êxito, nós venhamos lograr êxito na nossa caminhada, na nossa vida de discípulos de Cristo Jesus. Para que nós tenhamos um posicionamento de terminar a nossa vida cristã com êxito que glorifica a Deus. Como o apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, no final da sua vida ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, nós precisamos ter este posicionamento de calcular para que nós, como o apóstolo Paulo, que terminou a sua carreira em Cristo, a sua carreira como discípulo de Cristo com êxito, porque Paulo logrou êxito, mas não somente logrou êxito, ele concluiu com glória para Deus, porque ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E isso significa dizer que mais importante do que você ter um bom início é você concluir com êxito, concluir com plenitude a sua caminhada na presença do Senhor Jesus como discípulo de Cristo. Porque tem muitas pessoas que até começam bem, mas quando chega no meio do caminho elas naufragam, porque não calculou o preço de ser um discípulo de Cristo. Pois ser um discípulo de Cristo requererá de nós abrir mão do nosso eu, do nosso ego, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, para viver uma vida de dependência na presença de Cristo e dos recursos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto, nós precisamos calcular o preço de ser um discípulo de Cristo. Segundo princípio apresentado aqui nesta parábola, renúncia. Se não vejamos, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então a cruz fala de renúncia, fala de renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, no sentido do sistema deste mundo, renunciar ao mundo e toda a sua cultura, todo o seu sistema que é antagônico, que é contrário à vontade de Deus, que é contrário aos princípios do reino de Deus. Então, esse segundo ponto fala de renúncia. Tomar a cruz fala de renúncia, de morrer para si mesmo no sentido figurado. Não estou falando de você tirar a sua vida. Eu estou falando de você abrir mão de uma vida de pecaminosidade, de uma vida alienada de Deus, para que você possa viver a vida de Deus, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque quando nós temos esse posicionamento de renunciar ao pecado, de renunciar à vida longe da presença de Deus para poder viver a vida de Deus, nós vamos viver a plenitude de Deus, nós vamos viver esta vida de Deus em plenitude, porque João 10, versículo 11, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para nos dar vida e vida em plenitude. Mas nós só estaremos aptos para experimentar esta vida em plenitude quando nós renunciarmos o pecado, renunciar esta vida de pecaminosidade, uma vida alienada de Deus, para poder viver a vida de Deus, para poder experimentar a vida de Deus. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos, para ser um discípulo de Cristo, nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos entrar pela porta estreita, porque muitos têm tomado a porta larga,
O mundo já está na porta larga, mas ser discípulo de Cristo, nós precisamos tomar a porta estreita, e nesta porta estreita não passa a bagagem do pecado, não passa a bagagem da autossuficiência, não passa a bagagem do pecado, não vai passar a bagagem de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não passa a mochila da autossuficiência. Na porta estreita só vai passar você e a sua fé no Filho de Deus. Então nós precisamos ter este posicionamento de renunciar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, uma vida de pecado, uma vida de desobediência, a vida mundana, porque a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, quem quiser ser amigo do mundo se constitui em inimigo de Deus. Então, nós não podemos ser discípulo de Cristo e, ao mesmo tempo, viver os prazeres do mundo, uma vida de pecado, viver dentro de uma vida alienada de Deus, sendo amigo do mundo, usufruindo de todas as coisas que o mundo proporciona, que é contrário da vida de Deus, vivendo uma vida de adultério, de bebedeira, uma vida alienada de Deus. Tudo isto nos impossibilita de ser um discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa renunciar a todas essas coisas, para que nós possamos viver os seus ensinamentos, viver obedecendo a sua palavra, fazendo aquilo que apraz o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que agrada a Ele, porque ser um discípulo de Cristo não é inflamar o ego de Cristo. Não, Jesus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Ser discípulo dele é receber a vida dele em plenitude na nossa, para que nós sejamos preenchidos, porque quando nós estamos no mundo, o mundo, por mais que nos ofereça prazeres momentâneos que sacia a nossa alma por um breve momento, não pode nos proporcionar uma vida em plenitude. Porque o que o mundo proporciona é paliativo, mas Cristo não. Cristo nos proporciona uma vida em plenitude, saciedade da nossa alma, porque Jesus diz que quem vai a Ele jamais terá sede, mas pelo contrário, do seu interior fluirá rios de água viva. Então este rio que Deus tem para você. Mas para isto, para você receber, você precisa ter um posicionamento de renunciar à sua vida de pecado, uma vida de pecaminosidade, para viver a plenitude do discipulado de Cristo Jesus. De viver neste lugar, de ser um discípulo de Cristo. Mas para ser um discípulo, você precisa renunciar à sua vida, o seu eu. Porque tomar a cruz fala disso, de renúncia. E quando nós nos reportamos para o contexto histórico sobre a questão da cruz, aqueles que morriam na cruz eram bandidos de alta periculosidade. E estas pessoas, antes de ser crucificado, eles carregavam a sua cruz nas costas, com escrito o seu crime que eles cometeram. E Jesus pega este algo cultural da época que o Senhor viveu e aplica no sentido espiritual, dizendo que, semelhantemente daquele que pega a cruz e vai para um lugar para ser crucificado, nós precisamos tomar a nossa cruz, morrer para si mesmo, para poder viver a vida de Deus, para que nós possamos viver os planos que Deus projetou para as nossas vidas. Amém? E o terceiro princípio aqui da parábola de Cristo é o sal. Jesus diz: o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus usa o sal como figura para ilustrar a vida do cristão. Que a semelhança do sal, que quando perde o sabor, ele se torna inútil, ele não serve mais para dar sabor à comida, ele não serve mais para conservar um alimento sem entrar em putrefação, a carne sem entrar em putrefação, ele perde a sua utilidade. Da mesma forma, quando um cristão ele perde o seu poder, o seu testemunho, ele fica inútil, ele se torna inútil para o reino de Deus.
porque ele já não tem poder, ele já não tem autoridade no seu testemunho. Então, após calcular o preço de ser um discípulo de Cristo, após renunciar, nós precisamos ter um posicionamento de manter um testemunho que demonstra diante daqueles que estão na nossa geografia que nós, de fato, nós somos um discípulo de nosso Senhor Jesus. Porque, embora na nossa cultura esta afirmação de Cristo sobre o sal perder o seu sabor, perder a sua utilidade, para nós soa meio estranho, porque o sal que nós utilizamos e consumimos é um sal refinado. Mas na cultura que Jesus viveu, por exemplo, em Israel, o sal que Jesus estava falando era o sal do Mar Morto, que quando se misturava com alguns minerais, ele acabava entrando nesse lugar de se tornar insípido e não tinha utilidade senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. E Jesus se utiliza deste axioma para afirmar que da mesma forma como este sal, que perdeu a sua utilidade de conservar o alimento, de dar sabor ao alimento, da mesma forma, um cristão quando perde o seu poder no seu testemunho, quando ele perde a autoridade do testemunho, ele se torna como este sal inútil, que só serve mesmo para ser pisado. E se pararmos para observarmos aqui, pessoas que não calculou o preço de ser um discípulo de Cristo, que não renunciou à vida de pecado para servir a Cristo e não viveu para Cristo e em algum momento da vida se desviou, esta pessoa se torna opróbrio, se torna motivo de vergonha, de chacota, tanto para si mesmo e tanto para o reino de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter em nossa mente que nós precisamos calcular o preço, renunciar, mas também manter o testemunho diante de Deus e das pessoas, para que as pessoas olhem para as nossas vidas e ela possa ver a vida de Deus, ela possa ver que Deus está conosco e que Deus está em nós, e elas vão ver isto nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso testemunho de vida. Porque não basta somente eu falar, eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. E no presente século que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitas pessoas falando, mas quando nós olhamos para a vida dela, nós não vemos consonância com as suas palavras. Então, ser um discípulo de Cristo requererá de nós que nós calculemos o preço, que nós renunciamos, tomando a nossa cruz e seguindo a Ele. Mas também nós precisamos manter o nosso testemunho. Nós precisamos ser sal que conserva o alimento, que dá sabor ao alimento, e isto significa dizer, como já disse, o nosso testemunho, que precisa ser um testemunho que glorifica a Deus, que demonstra que de fato nós somos nascidos da água e do Espírito, que de fato nós temos a vida de Deus em nós. Amém? Então, só recapitulando os 3 pontos, calculando o preço de ser um discípulo de Cristo, tomando a cruz, que é renúncia. E 3º ponto, nós precisamos ter um testemunho que glorifica a Deus. Amém? E agora eu quero orar por você e com você. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesta hora, neste momento, nos ajuda, Pai, a não voltar atrás, porque a tua palavra diz em Eclesiastes 3:8, que é melhor o fim de uma coisa do que o seu início. Pai, nos ajuda a terminar nossa carreira como Cristo terminou, logrando êxito e terminou a sua carreira com sucesso. Como o apóstolo Paulo também, que disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nos ajuda, Pai, a ter este mesmo fim, para que o teu nome seja glorificado, em nome para a glória do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a lançar a mão no arado e não olhar para trás, mas pelo contrário, dar seguimento à obra que o Senhor nos otorgou, a esta missão que o Senhor nos otorgou de ser um discípulo teu. E ser um discípulo seu é um privilégio, Senhor. Mesmo passando por tribulações, mesmo passando por momentos difíceis que muitas das vezes nós não compreendemos o porquê que nós estamos passando por isso. Nos ajuda a ter um posicionamento de mesmo diante de tantas coisas difíceis,
e precárias, nós temos um posicionamento de manter o testemunho, não porque nós estamos vivendo uma religiosidade, uma espiritualidade vazia, mas porque nós queremos te glorificar, mas porque nós fomos transformados e este é o nosso comportamento natural de um discípulo de Jesus. É o que te pedimos, ó Pai. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos aqui neste vídeo, com toda a sorte de bênção para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amado, compartilhe este vídeo, mas também se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.